Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Tudo bem? Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui ao vivo com vocês novamente. A nossa live de hoje é uma live muito especial, porque como vocês sabem, quem já me acompanha aqui no Instagram sabe, que eu sou embaixadora da campanha Falar Pode Mudar Tudo, que é uma campanha em que a gente conversa sobre a importância de falar sobre a nossa saúde mental. E hoje eu vou ter uma convidada muito especial, deixa eu chamar aqui a doutora Alexandrina, deixa eu mandar o convite para ela. Espera só um minutinho que eu vou mandar o convite. Aqui, deixa eu ver se já foi o meu convite. Já foi. Doutora Alexandrina Meleiro, ela é médica psiquiatra. Espera aí, que eu estou tentando... acho que agora deu. Oi, doutora Alexandrina. Oi, boa noite, Daiana. Boa noite a todos que estão aí nos vendo nessa live. Que bom estar aqui com a senhora novamente. É um prazer. A senhora me ouve bem? Ouço bem. Acredito que vocês também estejam me ouvindo, não é isso? Estou te ouvindo super bem. Já fiz uma live com a doutora Alexandrina no ano passado, na nossa campanha. As pessoas adoraram, mandaram muitas mensagens. Deixa eu só tirar os comentários aqui para não ficar passando os comentários em cima do rostinho da senhora. As pessoas adoraram, pediram mais lives com a senhora aqui, então é uma alegria estar com a senhora nessa noite. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço o convite, você sempre prestigiando o seu público com coisas importantes. E ainda mais depois deste ano intenso de 2020 com a pandemia, todo o sofrimento emocional que as pessoas tiveram e que faz com que a gente tenha que conversar e falar sobre tudo isso, né? Exatamente. A gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Bem, como eu estava contando para vocês, eu sou embaixadora da campanha Falar Pode Mudar Tudo, que é uma iniciativa da Libs Farmacêutica, em que desde o ano passado a gente conversa muito sobre a importância de romper o preconceito, de cuidar da nossa saúde mental. E o tema dessa nossa live de hoje é cuidando da saúde mental neste ano que está começando. Já que a gente está começando um ano, começando um novo ciclo, a gente sempre fica pensando, puxa, eu vou fazer as minhas resoluções, o que eu poderia fazer esse ano de diferente? Então a gente quer trazer para vocês alguns hábitos, coisas que você pode colocar no seu dia, colocar na sua rotina, para de fato cuidar melhor da sua saúde mental. Porque eu sempre falo aqui, doutora Alexandrina, que a gente cuida muito da saúde física. A gente já sabe que tem que cuidar do corpo, que tem que cuidar da alimentação, que tem que fazer exercício, que tem que tomar os remédios, né? Quem tem algumas doenças, mas a gente esquece de como é importante cuidar das nossas emoções, da nossa saúde mental. Então a minha primeira pergunta para a senhora nessa live é: como é que a gente pode aproveitar esse começo de um novo ciclo para incluir novas rotinas que cuidem da nossa saúde mental? Porque às vezes é difícil para a gente pensar, tá bom, eu tenho que cuidar da minha saúde mental, mas o que eu faço? Então, o que a gente pode fazer de diferente? A primeira coisa, Daiane, é nós observarmos o que nós estávamos fazendo e que não estava bem, que não estava interessante para a nossa saúde, seja física, seja mental, emocional. Então, o que não estava bem? O que nós vimos muito em 2020 foi a mudança do sono das pessoas. As pessoas perderam totalmente o fuso horário, adquiriram hábitos de não ouvir adequadamente o corpo, que o corpo precisa descansar. O que precisa? Não se intoxicar com notícias desagradáveis. Ter momentos de prazer, de lazer, ter momentos de falar com pessoas. Claro que existe a necessidade ainda, né? A vacina chegou, mas ainda não estamos livres da pandemia, de falar pessoalmente, mas como precisa o distanciamento físico, nós podemos fazer como estamos fazendo aqui, através da tecnologia. Eu estou vendo você e alguns frequentadores da sua live estão também nos assistindo. Então, conversar, falar, muda tudo, como é o rótulo da campanha. A partir do momento que eu falo, mas eu falo o quê? Se eu ficar resmungando, reclamando, né, como a gente diz, murmurando, eu só vou trazer aspectos negativos para mim. Mas se eu olhar o limão e pensar, vou fazer uma limonada, as coisas vão ficar melhor. Então, assim, o que eu tenho que mudar? Tudo aquilo que não estava interessante na minha vida. Tem coisas que eu fazia e, ao contrário, são benéficas e eu tenho que continuar fazendo. E o que não foi bom?
Aí eu me desorganizei em horário, eu me desorganizei na alimentação, eu me desorganizei de não conversar com os amigos. O que é que eu fiz? E se eu estou sobrecarregada de tarefas que podem ser postas de lado e priorizar principalmente a nossa pessoa, eu digo assim, olha, primeiro eu, depois eu, terceiro eu. E a gente se importar menos com o que o julgamento dos outros. Porque isso faz das pessoas uma tortura grande. Nessa pandemia toda, muitas pessoas adquiriram hábitos não saudáveis. Ah, mas eu tô com mania de lavar a mão, eu tô com mania disso, aquilo. Mas assim, alguns deles são necessários, outros está sendo em excesso. Então, o que eu posso olhar? Qual é o bom senso daquilo que eu vou avaliar? Então, essa balança do que está bom, o que não está bom, para que a gente possa fazer esse intercâmbio, Daiana, começa por aí as mudanças. Uma coisa importante, eu não pôr metas acima daquilo que eu consiga fazer. Porque às vezes a gente pensa no ideal, e seu livro fala muito isso, né? Um dos seus livros fala muito disso, que a gente tem um ideal, mas que não é factível com a realidade. Exato. Então, a gente muito distante, né? A primeira mudança, assim, o que de realidade eu posso fazer? Agora, doutora Alexandrina, é muito difícil, né, perceber essas coisas que estão nos fazendo mal e, de fato, mudar. Então, eu recebo muitas mensagens das pessoas dizendo, eu sei, por exemplo, que eu uso muitas horas por dia rede social e isso me faz mal, mas eu não consigo mudar. Como é que a gente rompe esse hábito que a gente sente que está fazendo mal para a gente? Primeiro, a gente perceber que, assim, eu uso muito a rede social. Aí, na hora que eu chego à conclusão que eu uso muito a rede social, qual foi o benefício que isso me trouxe? X. Qual foi o prejuízo que isso me trouxe? Y. Y é maior ou menor que X? Se eu percebo que o benefício foi bom, então eu gastei horas na rede social assistindo aula, curso, coisas que me acrescentou. Não, eu fiquei horas e horas na rede social, mas não me acrescentou nada. Eu termino, fica vazia. Eu fiquei só vendo fofoca, vendo coisas inúteis. Então, o que eu faço? Eu começo a usar o próprio celular ou computador e marco um tempo. Hoje eu vou ficar 30 minutos na rede social para eu saber as fofocas. A gente olha as coisas principais, toca o alarme, como boa disciplina eu vou obedecer o alarme. O problema é que a rede social rouba o nosso tempo e nós não damos conta de que estamos sendo lesados e roubados do nosso tempo, que é uma coisa preciosa. Sabe que já tem, né, no celular e na própria rede social, para você colocar para contar o tempo de quanto você está usando. Eu coloquei esse alarme, sabia? Ajudou muito, porque aí quando você menos percebe, você já está lá há 30 minutos no Instagram, por exemplo, no Facebook. Então é legal colocar o aviso, porque às vezes a gente não se dá conta, né? Então, mas veja assim, que você percebeu que tem, e eu falei porque tem pessoas que não sabem que tem o aviso por quê? Tem estudo mostrando que muito tempo na rede social, isso é deletério, é prejudicial para o nosso cérebro. Sim, vários estudos, né? Então, ao contrário, ao invés de a gente ampliar nossos conhecimentos e nossas conexões neurais, a gente empobrece. Por isso que a própria rede, ela põe alarme para te alertar. Você está passando do tempo e cada pessoa estipula o seu tempo apropriado. 20 minutos, 10 minutos, 30, 1 hora, depende do que ela tem. Porque, por exemplo, se a pessoa vive da rede social, então ela vai precisar mais do que a meia hora para ela estar a par do que acontece. Mas aí está sendo uma ferramenta de trabalho. É diferente se aquilo não é uma ferramenta de trabalho e ela gasta o tempo ao invés de ela fazer um relaxamento, de ela fazer por exemplo, yoga, dela fazer exercício, dela respirar, mesmo não podendo sair, mas de fazer caminhada pelo quarteirão da casa. Quer dizer, ela vai gastar com outras coisas que vai ser benéfico não só ao corpo, mas principalmente à mente. Então, a primeira coisa é a gente parar e pensar bem todos os hábitos que nos fazem mal, que faz a gente se sentir mais ansioso, mais preocupado, mais triste, e aí botar uma determinação de não, eu preciso romper com isso e mudar devagarinho, um hábito por vez, esse é o caminho.
Sim, e você falou uma palavra que eu acho fundamental: determinação. Determinação é mais do que ação. Ação é eu executar. É eu me determinar, eu me pôr o limite. Ah, não, mas mais 5 minutos. Esses 5 minutos vira 30, vira 50, vira 5 horas. Então, é se determinar a seguir a regra, porque eu quero o meu benefício. Eu estou querendo melhorar um padrão que antes não estava interessante para mim. É muito importante também, doutora Alexandrina, como é que a gente pode ajudar alguém da família, um familiar, um amigo, que a gente percebe que está com hábitos que fazem mal para a saúde mental? Como é que a gente conversa sobre isso? Porque a gente ainda tem muito preconceito, e a gente vai falar disso já já nessa live, e muito medo também de falar sobre saúde mental, de conversar com as pessoas sobre isso. Como é que a gente pode ajudar alguém? Veja muito, assim, o que você fala é importantíssimo, né? Foi até tema da outra live de como abordar a família, como a família falar. Se eu vou criticar você, dizer, Daiane, você está passando 2 horas à toa na rede social, se eu já vou te acusando, você vai te fechar e não vai me ouvir. Daiane, o sol está tão bonito lá fora, o que você acha de tomar um pouco de sol para sua vitamina D? O que você acha de fazer essa outra coisa, de você dedicar a fazer um prato gostoso para seu marido chegar e ter uma alimentação diferente? A gente sugere a pessoa ir fazendo outras atividades ao invés de censurar. Sempre que a gente vai falar com um familiar, você está fazendo isso ou aquilo que não está bom para você, se nós formos já censurando, a pessoa bloqueia, ela fecha e não ouve. É sempre a ação positiva, então, não o negativo. A gente não aponta pelo negativo, a gente mostra o positivo. Você está com a lua em casa, ainda não dá para fazer com ela, mas você vai aprender. Ela vai querer pegar seu vaso de cristal, você não vai dizer não, mas você vai mostrar o ursinho de pelúcia, você vai mostrar um brinquedo e devagarzinho o vaso sai de cena. A gente desloca o foco para outra coisa. Como nós fazemos com um pet, com uma criança, nós temos que fazer com nós adultos também para mudar o foco. E isso a gente faz com um familiar, com um amigo, com um aluno, com um colega de trabalho, com qualquer pessoa. É desviar o foco para o positivo, não censurando, não criticando. Eu queria conversar um pouquinho, doutora Alexandrina, sobre o preconceito que ainda é muito forte, né? Às vezes a gente age com preconceito com as pessoas, não por maldade, por falta de informação, porque talvez a gente já foi tratado assim, então a gente acaba reproduzindo frases que a gente ouve muito. Ai, depressão é bobagem, levanta dessa cama, ansiedade é coisa de quem não tem o que fazer. Infelizmente, a gente ainda ouve muito isso e às vezes a gente se pega pensando essas coisas. É muito importante a gente entender que a doença mental, ela é muito séria, ela não é frescura, e romper com esses preconceitos que a gente ainda tem. Não só com esses, mas com tantos outros preconceitos que a gente tem, né? Veja bem, a própria palavra, ela já fala assim, conceito pré. Eu tenho um conceito pré. Antes de eu conhecer de fato o que está acontecendo, eu já tenho um conceito adquirido antes, baseado em outras informações. E nem sempre essas informações são corretas. Eu vi uma pessoa deitada na cama e eu falo, que preguiçosa, ela não tem o que fazer. Mas eu não sei, por exemplo, que na história dela, ela é um trabalhador noturno e que por isso que ela está de dia dormindo. É o horário dela, ela mudou o fuso horário. Mas eu fiz um julgamento, um preconceito de que ela é preguiçosa. Assim, a depressão, assim, a ansiedade, o pânico, o toque, qualquer outra doença, um bipolar, ou qualquer outra doença emocional, quem tem compulsão de compra, de alimentação, de jogo, a gente fala, mas é um vagabundo, não tem o que fazer, é preguiça, é isso. Não, nós temos que olhar como é que chegou isso. Parte das doenças do comportamento tem um terço de genética. 2/3 é por outros motivos. O outro terço é pelo ambiente e o outro da própria pessoa. Eu posso ter herdado o gene da depressão, mas ela nunca se manifestar em mim. Se não tiver um externo que cutuque para que o gene se manifeste. Ou se não tiver eventos de vida que também reforça junto com minha personalidade, que eu venha ficar exigente, rígida, severa, que isso vai me levar a uma exaustão
e, consequentemente, a depressão, a ansiedade ou qualquer outro transtorno aparece. Então, se nós olharmos que isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com a própria pessoa que tem o preconceito. Eu já vi muitas pessoas que tinham preconceito até sentir na pele o que era depressão, o que era ansiedade, o que é parar no meio de um túnel e não conseguir ir para frente nem para trás porque deu crise de pânico, até a pessoa começar a ter qualquer alteração de comportamento e antes ela era cheia de preconceitos. Achando que era frescura, era falta de ter que fazer, era de não ter um sofrer, né? Até ela sentir na pele o que é. Né? Por exemplo, assim, como é que é eu ser dispensada do trabalho? Eu só vou avaliar direito a hora que eu me senti que eu fui dispensada sem merecimento, mas por uma contingência de corte, pela crise econômica. Digamos assim, que é sempre muito fácil a gente julgar e avaliar a vida do outro sem conhecer a vida do outro, sem conhecer as dores do outro. E a gente faz isso muitas vezes sem perceber. Sabe que eu estou muito contente, doutora Alexandrina, que nunca se falou tanto sobre saúde mental na nossa sociedade, e esse ano foi, inclusive, tema da redação do Enem. Né? O tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. A senhora acha que a gente está se movimentando nesse sentido de quebrar esse estigma e de finalmente botar luz na importância que é falar de doença e de saúde mental? Veja bem, assim, no dia do exame do Enem, nós temos o grupo do Conselho Científico da Brata, isso foi um zoom, porque assim, descobriu-se tão logo se pôde ter acesso ao título da redação, que era sobre o estigma, e que um dos textos, o texto número 2, era do site da Brata. E o que isso representa? Uma evolução, uma abertura para o INEP e também para o Enem escolher esse tema. Porque já se falou de ciência, já se falou disso, daquilo, de um monte de tema. Mas saúde não se tinha falado. Houve quem comentasse, mas podia falar do estigma da sexualidade, do estigma da cor, da raça, do negro, do índio, de outra... Mas esses temas já foram motivo de outras redações. Mas a saúde mental, não. Quem criticou o tema saúde mental como a redação do Enem é porque é preconceituoso. Não avalia o quanto de importante. Quem é que estava fazendo a prova do Enem? Uma população de jovens que, na atualidade, é a que mais tem sofrido na sua saúde mental. Exato. Aliás, a gente vai daqui a pouquinho começar a responder as perguntas que vocês mandaram pelas redes sociais. A gente vai tentar responder todas. E uma delas, doutora Alexandrina, a pergunta da Cândida é essa. Ela está falando que muitos jovens de 13, 15, 18 anos estão sofrendo com crises gravíssimas. E ela gostaria de saber se é por causa da pandemia. E a senhora já está trazendo para a gente, né? Que é um público que sofreu muito com o efeito da pandemia, do isolamento. Sim, mas não é só da pandemia. Se nós formos ver antes da pandemia, quer dizer, antes do início de 2020, embora ela começou no finalzinho de 2019 na China, mas para nós, na América, começou em 2020. Essa população que ela citou, de 13 a 20 anos, é uma população que já estava sofrendo de problemas mentais, de saúde mental, de ansiedade, de pânico, a automutilação nos jovens cresceu muito, suicídio cresceu muito, depressão, transtorno de compulsão para determinadas coisas, quer dizer, vários transtornos já estavam aumentando nessa população. Na pandemia, isso aflorou com uma explosão. Porque... E a gente sabe por que, doutora, aumentou esses transtornos nessa população? Então, antes da pandemia, querida, porque assim, é uma população que vem sofrendo transformação, mudança, desde que a gente mudou o milênio, né? A gente fala dessa geração, né? Que sofreu mudanças de padrões, de comportamentos, de exigência, de tudo muito rápido, tudo muito, como fala, né? O filósofo da modernidade, da pós-modernidade, né? Tudo muito líquido. Então, assim, eu tenho o celular, eu já quero o da última geração, o tênis, a roupa, tudo assim muito rápido. E se eu não consigo, a pessoa se frustra muito, ela não adquire resiliência. Eu sou muito mais velha que você, né? Sou terceira idade, então eu sou da geração pós-guerra. Nós aprendemos a lutar até enfrentamento.
Infelizmente, a geração do milênio não aprendeu a buscar, a lutar, a ter essa resiliência. E o preço por isso é o adoecer. A gente vê jovens que têm, às vezes fala, não, mas é porque o pai e a mãe não estão juntos. Às vezes pai e mãe estão juntos, outras vezes separado, outras vezes não tem o pai ou não tem a mãe, acontece alguma coisa, mas independente da estrutura familiar, estão adoecendo, porque é uma contingência social que está levando esses jovens a não ter a estrutura de enfrentamento das adversidades. E foi essa oportunidade que o Enem trouxe na hora que ele coloca no primeiro texto o que é saúde mental, que é muito mais do que não ter doença. Na Brata, quando coloca a palavra estigma, que ela veio desde lá da Grécia, quando nós escrevemos o texto, a gente frisa que é já da Grécia que vem a palavra estigma, que são os marcados por algum motivo, e que continua, e que a gente precisa diminuir essa marca, esse estigma, esse preconceito. De que modo? Tendo conhecimento, tendo acesso, tendo informações adequadas. Né? Por exemplo, esses dias eu atendendo uma pessoa no meu consultório, um rapaz, ele falou assim, doutora, eu estava fazendo joguinho, né, não tenho o que fazer, uma pessoa com um problema mental, ele estava fazendo um joguinho de guerra, ele falou assim, de repente eu notei mudança, ele entrou no delírio dele, e aí ele foi acessar no Google se aquilo era problema, o Google todo estava mudado. E aí a cabeça dele foi a trilhão, ele entrou em contato comigo, a gente foi verificar, ele tinha falhado o remédio no final do ano, o quadro delirante voltou a estar presente. Então, assim, é a rede social? Sem dúvida, mas assim, na verdade, porque ele deixou de tomar a medicação adequada para ele. Nem mais, nem menos, tanto certinho que faz com que as pessoas possam adoecer. E é isso que pai, mãe, professores, amigos, próprios colegas, é muito comum a gente ver no Twitter, colegas entre si, meninas, meninos, menino com menina, conversando e falando, eu estou angustiada, dá vontade de me cortar e falando, e eles mesmos acabam sendo um ouvinte do outro. Por quê? Ao falar, na verdade, ao twittar, é escrever, né? Porque não está se podendo falar ao vivo, passa a ser uma comunicação para aliviar a angústia, aliviar a dor. Isso é muito importante para essa população jovem. Aliás, qualquer idade. Se a gente pensar nos idosos, que nessa pandemia também estão muito fechados, eles também estão mais graves do ponto de vista de saúde mental, de saúde física. Por isso que é cada vez mais importante, a gente frisa, o nome da campanha é Falar Pode Mudar Tudo, porque de fato é isso, é você conversar com alguém da forma que você está se sentindo, você entender que você não está sozinho na sua dor. Sabe, doutora Alexandrina, que quando eu comecei a trabalhar assim na internet, nas redes sociais com saúde mental, muitas pessoas se surpreendiam dizendo, nossa, mas você passou por isso, você enfrentou, e eu falo, muito mais pessoas do que a gente pensa já enfrentaram problemas de saúde mental, só que a gente não conversava sobre isso. A gente ficava com vergonha, a gente escondia. Então, que bom que a gente tem essa oportunidade de falar. E eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente agora da importância de ter o acompanhamento de um médico psiquiatra, da terapia e da medicação. Porque muitas vezes, como a senhora disse, a medicação vai ser fundamental, não é? Em alguns casos, não é tudo, Daiane, que a gente vai utilizar a medicação. Tem muitos casos que a orientação com psicoterapia, acompanhamento com a família, principalmente em criança, adolescente, às vezes a gente não precisa. Eu penso assim, quanto menos remédio, melhor. Mas se precisa o remédio, não tem que ter preconceito. Se eu preciso um remédio para o reumatismo, para o coração ou para dor no estômago, eu vou tomar. Se eu preciso para o meu estado mental, eu vou tomar. Eu não posso ter preconceito ou estigma. Ou achar, não, eu não tomo... É muito comum, às vezes, eu receber pessoas assim, mas eu não quero remédio controlado. Tá bom. Só que ela toma uma variedade de fitoterápicos, de remédio, de vitamina, que aquilo tudo traz um benefício, mas não está ajudando ao problema base dela, seja a depressão, seja a ansiedade. Então, assim, o que é que eu preciso? E de acordo com o que eu tenho, porque existe o grau leve, moderado, grave e o psicótico, do qual cada grau vai precisar ou de terapia, acompanhamento familiar, vai precisar de atividade física, alimentação e algumas vezes a medicação, sendo adequada. Pelo tempo que o médico indicar,
e a gente só faz o desmame do remédio gradativamente, nunca para De uma abruptamente. vez. Ah, isso é tão importante, né? Olha, todas as pessoas, nesse momento a gente tem 250 pessoas aqui com a gente, doutora, que todas as pessoas que estão acompanhando saibam. Tem que ter orientação médica, também não pode tomar remédio de qualquer jeito, não pode parar o tratamento no meio sem conversar com o seu médico. Isso é muito importante, né? Até para os pais orientarem os adolescentes, todo mundo que estiver fazendo um tratamento. Não pode parar a medicação assim de uma hora para outra, né? Além de não parar o tratamento, Daiane, é importante a pessoa evitar o uso de álcool, uso principalmente os jovens, de algumas drogas que piora o sistema nervoso, piora alguns quadros, evitar que a pessoa tenha muito estresse, ela saber lidar com algumas situações, como diz muito bem o provérbio chinês, sabedoria para a gente mudar o que pode ser mudado, e sabedoria para aceitar aquilo que a gente não consegue mudar, que é a resiliência. Eu não posso mudar, então eu vou aceitar. Eu vou fazer as pazes com o meu problema, que ao invés de ser problema, ele vai ser solução, porque eu vou carregar ele junto comigo. Né? Você já falou diversas vezes que você teve um problema. Né? Você está falando com uma psiquiatra e você disse que na outra vez o povo gostou muito, né, do que a gente falou. Você imagina de que eu sou louca? A gente pensa que vocês não têm nenhum problema na vida, que vocês são plenos. Então, eu fui fazer medicina e quando eu entrei na medicina, eu queria fazer psiquiatria. Eu entrei na medicina para fazer psiquiatria. E por quê? Porque eu tenho 3 tios com transtorno bipolar. Então, é como se eu quisesse me proteger, porque desde pequena, de 8, 9 anos, eu já via loucura, e minha mãe é que cuidava desses tios que são irmãos dela. Minha mãe já faleceu, os tios ainda são vivos. Ao conviver com a loucura, você quer se cuidar dela. Então, eu fui ser psiquiatra. No 4º ano da faculdade de medicina, eis que começa meu quadro depressivo, que evoluiu depois para quadros de mania, hipomania, mas não impediu eu terminar a faculdade de medicina, eu fazer minha carreira, eu fazer doutorado, eu casar, tenho 2 filhos, um é médico, a outra é veterinária, estou aposentada, continuo trabalhando. Onde é que a doença me atrapalhou? Exato. Eu fiz da doença a força que me levou a ajudar mais pessoas. Que bacana a senhora contar isso com a gente, viu? Obrigada por dividir isso. Então, mas eu já divido há algum tempo, porque assim, se nós vamos quebrar o estigma, o preconceito, porque eu não posso dizer que eu sou de fato uma psiquiatra louca, mas o louco tratado, ele é normal. Então eu tive uma vida muito perto do normal, mas eu evitei álcool, eu evitei drogas, eu evitei que na faculdade rolava solto. Sim. Mas eu sabendo da minha deficiência genética, eu cuidava daquilo que a gente pode cuidar, fatores de risco. Claro, é muito importante, né? Que bacana a senhora dividir isso com a gente, doutora Alexandrina. Eu acho que é tão importante quando a gente enxerga o lado humano e vulnerável de todas as pessoas, né? E isso faz com que a gente tenha menos vergonha, menos estigma com nós mesmos, porque acontece muito isso, e eu percebo pelo que eu vivi e pelo que as pessoas que me acompanham me mandam. Às vezes é um autopreconceito. A pessoa que sofre de uma doença mental, ela tem vergonha e preconceito com ela mesma, porque ela entende que ela não pode, que ela é uma fracassada. Então, é para a gente entender que todas as pessoas podem passar por isso. E eu até já escrevi, acho que foi no meu primeiro ou no 2º livro agora também, eu recebo mensagens de pessoas como a senhora, médicos com doutorado, pós-doutorado, e pessoas que mal sabem ler e escrever, que sofrem de depressão, que sofrem de ansiedade. Então, não tem a ver com raça, com idade, com o quanto estudou, com classe social. A doença emocional, ela pode atingir todas as pessoas. Por isso que a gente precisa quebrar isso. Todas as idades, igualmente homem e mulher, com exceção da depressão, que é maior em mulheres. Mas, assim, com tudo, independente da cultura, de tudo, a doença tem um caráter genético. E quando você fala assim do autopreconceito, nós costumamos denominar de autoestigma, que ele é mais danoso do que o estigma externo. Se eu não aceito que eu tenho problema, eu não vou tomar remédio,
eu não vou fazer terapia, eu não vou deixar de beber, de fazer isso, eu vou fazer um monte de coisa que boicoto a minha vida. Ao eu ter conhecimento da doença, o que eu fiz? Eu fui minimizando os fatores de risco. E tá aí o resultado. Né? Que assim, não deixei de fazer uma carreira, ter vida afetiva, ter a vida familiar, ter relacionamentos, apesar de ter um transtorno que não é fácil. Não pensa que a vida sempre foi um piano, que não é não. Teve um período que eu tive 2 anos de afastamento no INSS, no auxílio-doença. Tá vendo? Trabalhava no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria, 2 anos, carimbadinho na carteira, tem documentação provando de que ali foi um período difícil. Após o nascimento da minha primeira filha, eu tive depressão pós-parto. Quer dizer, quem vê agora, mas ela é psiquiatra, ela sabe se cuidar. Não, eu tive todos os altos e baixos. Como todo mundo tem, né? E é muito importante a gente entender isso, né? Doutora, eu queria conversar... mencionando para que as pessoas percebam de que é comum. E se a gente está falando de estigma, começa com o próprio autoestigma. Se eu tirar isso, a gente vence qualquer obstáculo. É verdade. Eu acho que se a gente conversasse mais abertamente sobre isso, como a gente está tendo essa conversa agora, as pessoas com os familiares, com os amigos, a gente ia descobrir que muito mais pessoas do que a gente imagina já passaram por depressão, por ansiedade, por depressão pós-parto, que é tão... As mulheres têm tanta vergonha de falar sobre isso, né? Por transtorno bipolar, enfim, por tantos outros transtornos que às vezes a gente não sabe porque a gente tem vergonha de falar. Então, que bom que a gente está tendo essa oportunidade. Eu queria, doutora Alexandrina, trazer um pouco mais das perguntas que as pessoas mandaram para a gente, mas antes disso, uma última pergunta que eu tenho para a senhora. Agora veio a notícia, né, estamos há tanto tempo já nessa pandemia, nessa doença que já levou tantas pessoas, e veio, enfim, a notícia da vacina. Isso pode acabar gerando, nesse momento, mais ansiedade na gente? Porque todo mundo já não vê a hora de acabar essa pandemia. E aí fica nessa, a vacina, quando que eu vou me vacinar? Pode gerar mais ansiedade ainda ou daqui para frente a gente vai começar a lidar melhor com a ansiedade, com as emoções da pandemia? Não só pode, como está gerando muita ansiedade, né? Infelizmente, os nossos governantes, ao invés de fazerem e pensarem na população, cada um fica pensando mais em si mesmo, em coisas que fogem ao interesse da população, que não nos compete falar aqui. Então, tem assim, não, mas primeiro devia ser os indígenas. Não, mas indígena está lá no canto, não perde, tinha que ser os idosos, mas o idoso não consegue nem chegar no posto, tinha que ser isso, tinha que ser área de saúde, Então, todo mundo quer ter a prioridade, mas, ao mesmo tempo, tem um grupo que tem medo da vacina. Então, a ansiedade é de 2 lados. Pressa para eu tomar vacina, mas, ao mesmo tempo, medo do que a vacina pode fazer. E, ao tomar vacina, eu não estou automaticamente protegida. Leva um tempo até que precisa da segunda dose, vai levar um tempo até que, de fato, a gente esteja protegido. Então, esse ano de 2021, nós vamos ainda continuar com os cuidados. Se cada um gosta de si mesmo, a autopreservação começa pela minha pessoa, pela sua pessoa, por cada um. Mas, ainda vamos ter um ano difícil pela frente, né? Sim, e o que a gente vê são muitas pessoas burlando, desrespeitando, como se nada fosse acontecer. E o que a gente vê, muitas vezes, é morte de pessoas até jovens que tem acontecido. Nesse ano que passou, eu perdi muitos colegas médicos que estavam na linha de frente, porque até a gente conhecer de fato o vírus e como tratar, muitas pessoas acabaram deixando agravar e não foram procurar ajuda em tempo adequado. Inclusive colegas médicos e enfermagem. Então, assim, esse ano ainda vai ser um ano que vai... Principalmente a ansiedade vai estar muito presente. Né? Tá um burburinho, as crianças têm que ir na escola, não têm que ir na escola. O prejuízo para as crianças ficarem em casa é grande. Por isso está se incentivando elas a ir para a escola. Mas tem que ter o cuidado. Se a criança vai para a escola e se ela tem contato com o idoso, não tem contato com o idoso, de ensinar algumas coisas. Então, assim, na verdade, é uma série de coisas que ainda faz com que a gente não fique tão tranquilo. Por isso, esse ano ainda é um ano de desafio. Eu acho que com menos medo do que foi 2020, mas com muita ansiedade ainda, muita apreensão.
Perfeito. Agora vamos responder as perguntas. A Gabi mandou uma pergunta. Acho muito interessante, a senhora falou um pouco já sobre isso. Quais são os efeitos da atividade física na saúde mental? Ótimo ela perguntar isso, porque assim, a atividade física é excelente para o coração, para a área pulmonar, para que a gente tenha ventilação, para a musculatura, para o equilíbrio, mas fundamentalmente para a saúde mental. Porque na hora que nós fazemos atividade física, o corpo libera a endorfina. A endorfina faz com que eu não tenha redução de serotonina, que é o que falta quando a gente está ansioso ou deprimido. Então, a atividade física, ela é uma medicação para reduzir a depressão, a ansiedade e outros quadros. Então, assim, claro que, mas faz tempo que eu não faço nenhuma atividade. Você não vai começar querendo fazer 2 horas por dia. A gente começa com 10 minutos, vai para 15, 20, 30, devagarzinho vai aumentando, porque eu vi muitas pessoas que de repente se põem um tempo grande e aí se faz lesões no joelho, na perna, no músculo e não é interessante. Então, atividade de alongamento, relaxamento e fortalecimento, assim como atividade anaeróbia, para que a gente possa perder os quilinhos que ganhamos na pandemia. Tem uma pergunta da Denise Nazaré. Ela está dizendo assim, doutora, ansiedade e depressão, tem como se antecipar as suas manifestações? Antecipar no sentido de prevenir ou de antecipar de ter antes do que ia? Não sei, vamos responder das duas formas. Por exemplo, lembra que eu falei que a gente tem uma codificação genética, seja para ansiedade, seja para depressão. Se minha vida na infância foi tranquila, não houve grandes abusos sexuais, físicos, não passei por traumas, perdas, apesar de eu estar geneticamente marcada, mas isso pode aparecer mais tardiamente na minha vida. Porque, de um certo modo, o ambiente, a proteção da minha família me protegeu. Então, eu posso postergar o surgimento ou nem ter. Eu passo para a minha geração seguinte, a genética, e não desenvolvo o quadro. Agora, pode antecipar no sentido de eu ter antes, por exemplo, eu estou codificado geneticamente. Aí, aos 3 anos de idade, eu passo por uma situação determinada, aos 7 anos, aos 10 anos, alguma situação que isso desencadeia um estresse violento e pode eclodir aquilo que geneticamente eu estou marcado. Né, que vai desde doenças físicas, autoimunes, uma série de coisas, até doenças emocionais. Agora, uma terceira opção que me ocorreu agora, eu posso postergar, se eu tiver uma padrão de vida saudável, pode antecipar se eu tiver adversidades na vida, mas eu posso identificar precocemente que eu estou começando a ter sintomas de ansiedade, ou sintomas de depressão, ou bipolaridade, ou qualquer coisa, porque meu sono não é a mesma coisa, o meu prazer para ir trabalhar não é o mesmo, eu começo a perceber nuances de que eu estou um pouco diferente. Opa, vamos atrás antes que isso adquira um grau de gravidade que eu precise fazer uma intervenção maior. Então, por isso que a primeira pergunta que você me fez, o que a gente faz para mudar? Eu tenho que perceber assim, o que não está legal nos meus hábitos e mudar. E o que está legal? Não, todo dia antes de dormir, eu faço 20 minutos de respiração, de relaxamento e meu sono é tranquilo. Não, eu antes de dormir, eu fico olhando tudo na rede social e eu fico com uma raiva tremenda porque ninguém deu like no que eu postei. Aí o meu sono vai ser agitado ou eu vou ficar com insônia. Então, o que eu posso fazer para postergar, prevenir e, na verdade, assim, não antecipar o adoecer? Então, assim, nós podemos ter todas as coisas, depende de nós estarmos olhando para a nossa pessoa e querendo, a palavra que você usou, ter a determinação de desejar o nosso próprio bem. Perfeito. Uma pergunta da Dilane Oliveira. Ela tem depressão e toma remédio desde 2013. Ela pergunta, doutora, depressão tem cura? Veja bem assim, se ela toma desde 2013, isso mostra pra gente que ela tem uma depressão que a gente fala recorrente.
Essa depressão, ela precisa fazer um acompanhamento com o psiquiatra, não é uma psiquiatra na live que vai responder para ela para o remédio ou continua o remédio. Mas se ela tem desde 2013, ela fez terapia, ela olhou os fatores que desencadeiam, ela acentuou os fatores que podem trazer alívio, diminuição. A depressão por si só, assim como a bipolaridade, muitas doenças, elas têm um caráter crônico. Mas tem períodos que a pessoa fica bem. Se a gente tomar conta das coisas que nos faz adoecer, eu vou ficar bem. Eu conversando com você, eu não estou nem em estado, espero eu, de mania, de exaltação e nem em estado de depressão, porque senão eu nem estaria presente falando. Então, eu estou no meu equilíbrio porque eu tenho feito as coisas corretas para ter. Parei meu remédio? Não, mas ele está numa dose mínima de manutenção. Se eu ficar acelerada ou se eu deprimir, o meu psiquiatra ajusta para que eu não fique nem lá nem cá, para que eu fique num estado o mais próximo de uma normalidade. Então, assim como a pressão arterial tem cura, se é momentâneo, emocional, muitas vezes a gente pode parar a pressão. Mas se a pessoa já tem um problema e a pressão, a hipertensão arterial, ela é silenciosa, às vezes a pessoa só vai perceber na hora que infarta, na hora que tem um AVC. Então, eu tenho que mensurar e sempre não comer sal, não comer churrasco gorduroso, fazer atividade física e não deixar de tomar o remedinho da pressão arterial. Assim como a gente toma o remédio para pressão arterial, a gente toma para depressão, toma para ansiedade ou para aquilo que a gente necessitar. Sem preconceito, sem estigma, porque muitas vezes é fazendo uso de medicação. Há tempos atrás eu recebi uma senhora que foi no médico dela, cardiologista, ele mensurou a pressão arterial. E a pressão tinha dado 12/8. Ah, sua pressão tá boa. Conversou, no final da consulta ele falou, nós vamos suspender o remédio da pressão. Porque ele mediu, estava 12/8. E ela suspendeu o remédio da pressão. O que aconteceu? Foi parar na UTI. Ao tirar o remédio para pressão arterial, porque estava 12/8, porque o remédio estava controlando. Ao tirar, a pressão disparou. Então, assim, qualquer doença, a gente precisa saber a hora, quando introduzir, quando manter e quando tirar o remédio. Da mesma forma vai ser com a nossa saúde mental, com a doença mental. Principalmente porque ela está constantemente sob influência do ambiente, do estresse, de fatores. E a gente é tão suscetível, tão vulnerável a passar na nossa vida em vários momentos por traumas, por crises de estresse muito forte, pelo luto, né, da perda das pessoas. Então, o tempo todo, o nosso emocional, a gente vive sempre uma montanha-russa de emoções, né, doutora? É natural da nossa vida, né? Como eu falo sempre, não tem vida perfeita, ninguém passa por essa vida sem passar por grandes sofrimentos e também por grandes alegrias. Mas vai ser sempre assim, não vai ser uma linha reta. Então, muitas pessoas vão precisar, talvez, de um tratamento com terapia por vários anos, com medicação. E não há motivo de vergonha nisso, né? Eu acho que, pelo contrário, entender que a gente precisa de ajuda é um sinal de coragem, de inteligência. Porque você aceita que você tem um problema e você cuida dele, né? Por que não? Então, outra palavra que eu gosto muito, coragem. Coragem vem de coração. Quer dizer que eu me gosto e eu tenho coragem de me cuidar. Eu gosto muito disso também. Eu acho que tem que ter muita coragem. Determinação e coragem são duas coisas que a gente tem que ter sempre como lema na nossa frente, para que a gente não possa. No comecinho desse ano, um senhor me ligou que tinha piorado do quadro ansioso que ele tem e falando, não, a crise econômica, a pandemia. Aí, conversando com ele, foi até por telefone, porque ele falou, doutor, eu não posso pagar a consulta, mas mesmo assim a gente atende, porque o lado social fala mais alto, o lado humano fala mais alto. E aí, conversando com ele, é que ele me falou que ele tem uma gatinha que já estava velha e que estava passando por grandes sofrimentos e que a veterinária já havia dito que ela não iria durar muito. Para ele, a perda do animal tinha uma proporção enorme. Né? E o que fazer? Conversamos, e eu falei, olha,
Ao invés de você sofrer tanto, porque você vai ficar sem a sua gatinha, sem seu animal de estimação, que muitas vezes, isso às vezes para algumas pessoas tem mais valor do que até um parente, um familiar, que se apega ao pet, eu falei assim, pensa em quantas coisas boas essa gata já te fez. Ah, doutora, há muito tempo, porque ela está comigo há 13 anos. Ó, por 13 anos você foi feliz, brincou. Pensa no lado sadio. Você está vendo agora ela sofrer, ela passando por momentos de dor. Deixa ela partir, que com certeza ela vai ficar grato por você entender que está na hora dela terminar o ciclo de vida. E então, isso vale... de novo pensar no positivo, como a senhora estava falando no começo da live. De novo a gente vê que tudo é um ciclo. Tem o ciclo da vida e tem o ciclo da morte, né? É ironia da morte pensar que a vida continua. E aí a gente pode ter o credo religioso que for, ou não credo, não acreditar em nada, mas são ciclos da vida. E determinados ciclos, às vezes, a gente tem que encerrar para começar um outro. Nada impede, mas eu não vou querer outra gata. Tá bom, deixa passar o tempo, você vai ver se vai querer ou não. Mas agora, se prepara que ela te deu muitas felicidades, muitos momentos agradáveis. Aí ele começou a contar várias coisas que, de fato, a gata tinha feito. E que ele não estava entendendo. Só foi falar. Falar pode mudar tudo. Não precisa nem aumentar a medicação, né? Olha que interessante. Eu queria fazer uma última pergunta antes da gente se despedir, porque daqui a pouquinho já vai encerrar a nossa live. É uma pergunta da Joana. Ela pergunta: como sair do esgotamento mental? Olha, há tempos atrás, assistindo uma live sua, você falou que estava fazendo treinamento de Mindfulness. E isso é muito importante, é uma coisa assim, razoavelmente de baixo custo, que as pessoas podem aprender, se propor, se determinar a fazer. Como a gente sai do esgotamento? Quando a gente percebe que assim, eu fico muito preocupada, porque eu tenho que terminar aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ganhar tanto de dinheiro, se a gente começa a se preocupar menos, eu digo assim, a fazer menos hora extra com o problema. E se eu me dedicar um pouquinho mais à solução dele, eu vou conseguir sair dessa exaustão mental. As pessoas adquirem o vício de ficar remoendo o problema. E com isso ficam cegas e não vê a solução. Aquilo que não tem solução, solucionado está, é sem solução. Mas a maioria dos problemas, se a gente parar, refletir, a gente vai achar uma solução. O que muda, Daiane, é que todo mundo quer a solução perfeita. Que às vezes, naquele momento, a gente não pode. É a solução possível agora. O que eu posso fazer agora, em 2021, com plena crise econômica, com pandemia, com restrição disso, daquilo? Eu posso fazer isso. E é isso que a gente vai fazer. Num outro momento, quem sabe eu faça outras coisas. Mas agora isso é o possível. Então, assim, como é que sai do esgotamento? Diminuindo a exigência de soluções perfeitas, que não existe. Existe a solução possível naquele momento. E como nos ajuda parar um pouquinho, respirar fundo, fechar os olhos, se conectar consigo mesmo, perceber, às vezes a gente percebe o quanto nosso coração está disparado, quanto aquela angústia aperta o peito, e às vezes só de alguns minutinhos por dia você parar, respirar, entender, se permitir sentir o que está sentindo e conversar com as pessoas sobre isso e buscar ajuda quando necessário, né, doutora Alexandrina? Acho que para a gente encerrar essa live, eu queria muito frisar isso. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Eu pareço um papagaio, eu sempre falo isso toda vez e vou continuar falando. Não tenha vergonha de buscar ajuda, não tenha vergonha das suas dores emocionais. Você não é uma pessoa fracassada, ou menos inteligente, ou menos bem-sucedida porque você tem um problema emocional. E procurar ajuda pode transformar a sua vida. Olha o depoimento lindo que a doutora Alexandrina contou pra gente. Tudo isso, Daiane, eu acho que assim é fundamental, de que a pessoa não deve fazer do que ela tem um obstáculo enorme na frente dela. O que eu fiz? A minha doença me serviu como se fosse assim uma panturrilha forte para eu pular obstáculos, para eu vencer barreiras. Né? Por muitos anos eu não falava que tinha doença, eu me tratava, mas não falava, porque eu ia sofrer
Imagina isso lá nos anos 70, 80, se eu falasse da minha loucura. Né? Eu não teria me formado, não teria feito a carreira. Então, boquinha pequena. Depois que eu me aposentei, aí eu abri a boca e comecei a falar, até porque num dos congressos, onde foi a primeira vez que eu mencionei a público, uma colega que estava na mesa, né, as pessoas fazendo a conferência, ela falou, Alexandrina, fica quieta. E eu continuei falando que tinha doença. Passado um mês, essa mesma colega que me censurou ali por eu estar comunicando, ela falou, Alexandrina, você não sabe o bem de utilidade pública que você fez. Neste um mês, 6 colegas médicos vieram me procurar para tratar. Viu? Médicos. Porque ali onde eu falei a primeira vez era um congresso médico. E a gente pensa que o médico não pode adoecer, né? Mas ao contrário, a minha tese foi o médico como paciente. Exato. Porque, assim, ele não se cuida por ele achar que ele é, entre aspas, um Deus, e ele é onipotente e acaba não adoecendo. E é uma população que precisa de muito cuidado. E nessa pandemia, isso ficou muito acentuado. Então, a gente tem que reconhecer, admitir e ter a humildade de aceitar as coisas que a gente tem, mas ter a fortaleza, a coragem e a determinação para vencer as dificuldades, seja de saúde física, de saúde emocional, seja financeira, seja amorosa, seja em que campo for da vida, a gente tem que vencer as dificuldades e enfrentar com bastante firmeza, determinação e coragem. Doutora Alexandrina Meleiro, muito obrigada. Foi uma alegria ter a senhora aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Doutora Alexandrina, que é psiquiatra, doutora em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Muito obrigada mais uma vez. É uma alegria. Conte sempre comigo e vamos fazer mais encontros, porque eu adoro sempre conversar com a senhora. Muito obrigada. A gente, numa outra oportunidade, vai falando à medida que surgirem assuntos que a gente possa partilhar. Parabéns pela Lua, parabéns por você, que falou que ia ficar 6 meses de folga. Você viu que quem gosta do trabalho consegue ajudar a maternidade com o trabalho. E isso é gostoso. Eu também fiz isso, fiz uma pausa quando o nascimento do primeiro e segundo filho, mas logo voltei. E não é impossível a carreira com a maternidade. Ao contrário, quando a gente faz as duas coisas bem, a gente segue feliz pela vida, que é o que você estampa no seu rosto, querida. Obrigada. Querida, muito obrigada. É verdade, eu estou muito feliz mesmo. Minha pequena Lua está me trazendo muita alegria e eu fico com mais vontade ainda de conversar com as pessoas, de fazer as lives, de fazer as coisas. Obrigada. Quero agradecer também a todos vocês que participaram dessa live. A gente teve bastante gente hoje nessa live com a gente. Quero agradecer a Libs, a campanha Falar Pode Mudar Tudo, por essa oportunidade e dizer para você que você pode continuar acompanhando vários conteúdos de saúde mental nas redes sociais da campanha @Falar Pode Mudar Tudo. Eu vou marcar nessa live, vou compartilhar com vocês e a live vai ficar salva no meu IGTV e também no IGTV da campanha. Então, se você quiser mandar para alguém, compartilhar, enfim, mandar para uma pessoa que você sabe que está precisando de ajuda, você não sabe muito bem como falar, manda a nossa live para essa pessoa. Doutora Alexandrina, obrigada mais uma vez, uma boa noite para a senhora. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.